Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vai abordar o tema Lei Trabalhista, especificamente com quem trabalha em motel e hotel. Exemplo, camareira e recepcionista, com o nosso parceiro, Dr. Lucas Serbati. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, meu parceiro. O prazer é todo meu, Cida, estar aqui no seu programa Olho a Olho com Cida Campos, na TV Cachoeiro. E hoje falando sobre um grupo de funcionários, que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, principalmente terem os seus direitos trabalhistas garantidos. Isso é verdade, Dr. Lucas, porque muitas, além de não saber que tem o direito, tem o outro problema maior, que às vezes tem o direito e também não é aplicado pelos patrões, né? Exatamente. E aí tem uma legislação, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tem as convenções coletivas de sindicato, com uma série de prerrogativas e direitos para esse grupo de funcionários, camareiras, recepcionistas, que muitas vezes elas não têm conhecimento. E o patrão, por uma questão de conveniência, para ter menos gastos, não informa elas e não faz esse pagamento. E aí é importante, através do seu programa, levar essa informação, sintetizar essas informações da melhor forma possível, mais clara possível, para que esse grupo de profissionais tenham conhecimento e possam buscar, seja através de demandas trabalhistas, seja através do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho ou a Justiça do Trabalho, formas e mecanismos de resguardar esses direitos. Dr. Lucas, a camareira, quantas folgas durante o mês, aos domingos, que ela tem direito ou não tem direito? A CLT, Cida, ela é bem clara, como regra, o domingo é um dia de descanso. Mas existem atividades excepcionais, semelhantes a questões de hotel e motel, que funcionam no final de semana 24 horas. E para esses casos específicos, a legislação ela permite até o trabalho aos domingos, mas ela deixa bem clara que, pelo menos um domingo durante o mês, esse funcionário ele deve ter o direito de essa prerrogativa, de gozar realmente do domingo. Quanto ao trabalho aos finais de semana, sábado, domingo, feriados, tem que se observar se essa categoria, se ela vai ter direito à hora extraordinária, que geralmente tem. Trabalhar no domingo, isso é categórico, existe uma porcentagem, você pode observar isso, os princípios mínimos da CLT, ou mesmo a convenção coletiva, que geralmente aborda uma porcentagem um pouco superior ao que o próprio texto da lei traz. Então é muito importante isso, você tem direito sim de usufruir de um domingo pelo menos, Não vão ser todos os domingos, mas um pelo menos você vai ter direito. Intervalos de almoço. Quantas horas de almoço uma camareira tem direito? Isso é um ponto interessante também, Cida, porque analisando a convenção coletiva e a própria CLT, a gente observa que podem existir hoje dois sistemas de carga horária. Aquela de 44 horas semanal ou a 12 por 36. Trabalha 12 horas, folga 36, E o que acontece? A CLT garante, da mesma forma a convenção, 1 hora de descanso. Seria aquela hora ou de almoço ou de jantar e um período para você relaxar durante esses períodos da jornada de trabalho. Então, pelo menos 1 hora você tem direito. A jornada de trabalho é diferenciada, das outras categorias, É diferenciada justamente por isso. São atividades que elas desempenham 24 horas por dia. Um motel, ele não fica em uma jornada específica semelhante à administrativa, 8 às 18. São 24 horas. Então, pelas particularidades realmente da atividade empresarial, também o cargo sofre adaptações. Então, por isso que, inclusive, a convenção coletiva dos hotéis e motéis, ela traz essa diferenciação da jornada de 12 por 36, justamente para ter uma categoria que vai estar em um período das 12, depois o período matutino, e um outro período noturno. E aí vai fazendo esse revezamento justamente para que possa atender as atividades da empresa, bem como os funcionários tenham seus direitos respeitados, principalmente o de descanso, E a recepcionista? A lei trabalhista para a camareira, para a recepcionista de hotel e motel é a mesma ou tem diferença aí? Os direitos básicos, Cida, sim, mas existem peculiaridades de cada cargo que cada caso deve ser analisado de forma individual. Por exemplo, uma recepcionista
pela atividade fim dela, ela não vai ter, por exemplo, não vai limpar banheiro de motel. Do contrário de uma camareira, que geralmente esse é um dos trabalhos que ela tem. E o que acontece? Para esse tipo de trabalho, pode gerar o direito à insalubridade, inclusive de até 40%. Como então a recepcionista não faz esse tipo de trabalho específico, ela já não vai ter direito à insalubridade, diferentemente da própria diarista. Em contrapartida, por exemplo, dentro de uma recepcionista ou a camareira dentro de uma jornada de 12 por 36, elas podem ter o mesmo direito adicional noturno, se elas pegarem das 10 horas em diante, né, no período noturno, 13º, férias, esses direitos são os básicos realmente. Só essas peculiaridades pontuais é que são distintas de cada cargo. O senhor falou em insalubridade. A camareira ela tem direito a receber esse benefício. E caso não receba? É importante se fazer a diferenciação porque, usualmente como regra, as camareiras em hotéis ou motéis, além do quarto, tem um banheiro. E é um local, não é público, mas é de uso coletivo e a rotatividade é muito grande de pessoas. E é um ambiente que possui uma série de resquícios humanos, né? Sejam unhas, pele, sangue ou qualquer outra substância. E isso padece, na verdade, dentro do direito e surge a possibilidade de receber realmente a insalubridade, apesar do fornecimento de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né, que apesar da utilização de luvas, aventais, máscara, mesmo assim elas estão expostas a isso. Apesar de existirem alguns julgados que entendem que esses EPIs seriam suficientes, recentemente o próprio Tribunal Superior do Trabalho entendeu que eles, apesar de obrigatória a utilização, eles não seriam suficientes para repelir o contato com esses agentes biológicos que são encontrados dentro de um banheiro. Quando o senhor fala sobre esses equipamentos, né, eu fico um pouco assim preocupada porque lógico, quantas vezes já fiquei em um hotel e observo que a funcionária são poucas que usam luvas. A gente observa que às vezes elas entram, coitadas, para limpar o quarto, às vezes a gente está saindo, às vezes a gente está chegando, elas estão limpando, sem luvas. E isso eu já tive essa oportunidade de ver, nunca abordei e perguntei, até porque eu acho que é um constrangimento naquele momento. Mas essa é a oportunidade que eu tenho agora, doutor Lucas, para poder até comentar isso. Elas lavam o banheiro ali sem luvas e às vezes também sem um sapato adequado porque está mexendo com produto químico também. É importante definir, Cida, que as pessoas acabam vulgarizando o motel e acham que o hotel não tem agentes biológicos. E isso é um erro. Seja motel, vulgarizando ou não, ou mesmo um hotel, são locais de estadia. As pessoas tomam um banho, utilizam sanitário, fazem uma série de questões particulares e, de toda forma, agentes biológicos são colocados naquele ambiente, pisando, andando, estando ali. E, independente de ser um hotel, os agentes biológicos estão ali. E, realmente, essas camareiras estão expostas a esses agentes, o que realmente garante a elas a insalubridade, por estarem trabalhando em um ambiente que, na verdade, ele não é inócuo, né? Ele está exposto a uma série de objetos e coisas ali que, infelizmente, podem transmitir doenças, patologias a esses profissionais que, na verdade, devem ter uma compensação. E hoje, a maior parte, a compensação tem sido o grau máximo de 40%. Caso aconteça, doutor Lucas, seja no motel, seja no hotel, uma camareira ou até mesmo, às vezes, um outro profissional que, de repente, faltou a camareira, foi fazer aquela atividade para ajudar, porque o hotel ou o motel está bombando. E se esse profissional, camareira ou recepcionista ou outro funcionário que está ali ajudando naquele pico ali, né, de movimento, contrair alguma doença, como fica? Como que ela busca seus direitos, como que ela pode provar, como que fica? O que acontece? Se uma pessoa, por exemplo, uma camareira, ou mesmo uma recepcionista em desvio de função,
que é muito comum esse desvio de função acontecer, seja com camareira, seja com auxiliares de serviços gerais, auxiliar de escritório e tudo mais. Essas pessoas estarem expostas a um ambiente insalubre, elas podem denunciar no Ministério do Trabalho, existem os auditores fiscais do Ministério do Trabalho que podem, nesse local, verificar a denúncia e multar o empresário, podem no Ministério Público do Trabalho, na própria Justiça do Trabalho, com advogado ou sem advogado, que a Justiça do Trabalho não tem essa obrigação de ter um advogado. Enfim, existem vários mecanismos que ela pode utilizar, seja denunciando sem aparecer, ou mesmo querendo aparecer, movendo uma demanda trabalhista ou fazendo denúncia, visando o quê? Se resguardar, receber o retroativo, possível retroativo que ela possa ter direito de insalubridade, bem como garantir que os próximos funcionários ou ela mesma passem a receber pelo menos o EPI e o adicional de salubridade. Mas e se ela contrair uma doença neste local? Caso ela contraia uma doença relacionada ao ambiente de trabalho, o adequado é realmente procurar um médico do trabalho. Se for um acidente, né, faz a CAT. Se for uma doença, procure a INSS para que você possa receber o seu benefício. E aí, você ficando curada, você vai voltar. Se ultrapassar o prazo de 15 dias, dependendo se for um caso de acidente de trabalho, você tem direito à estabilidade, anual de 12 meses e tudo mais. Sim, vai depender muito de cada caso. Se foi um acidente de trabalho ou se foi realmente uma doença que a pessoa, uma doença ocupacional ou alguma coisa nesse sentido. Ou se de repente foi uma contaminação por falta de equipamento de segurança. Sim. E aí tudo, Cida, vai depender, na verdade. Se ela estiver saindo do trabalho, ela pode mover uma ação trabalhista, né, buscando a reparação por essa doença que ela pegou ou o acidente que ela possa ter sofrido. Se ela continuar trabalhando, ela pode mover uma ação, mas a grande chance dela ser mandada embora. O outro caminho é procurar o INSS, né, pelo auxílio acidente ou auxílio doença, e buscar uma compensação do INSS enquanto ela convalesce, né, enquanto ela se recupera desse acidente ou da patologia que ela possa ter pego. Uniforme. A empresa é obrigada a fornecer para o profissional? Isso é muito importante, Cida, porque tem muitos trabalhadores muitos empregadores que cobram, mas eles não fornecem. Na verdade, a própria CLT traz isso em seu texto, determinando que, quando é exigido o uniforme, o empregador é obrigado a fornecer. Inclusive, a própria legislação é bem específica também com questão de layouts, mensagens da própria empresa. Isso pode constar no uniforme sem problema nenhum. E o funcionário é obrigado a utilizar. Porém, a lei também é bem específica e categórica com a questão da higienização e cuidado do uniforme, que aí fica por conta do empregado. Aí o empregado é que tem que lavar o seu uniforme, cuidar e tudo. Não vai ser o empregador que vai ter que cuidar dessa higienização. Mas a empresa é obrigada a fornecer. Exatamente. Se a empresa cobra o uniforme, ela tem que fornecer. É categórico, isso na lei, é incontestável e tem que ser fornecido pelo empregador. Uma linha tênue que o empregado pode ir até um certo ponto, da mesma forma o empregador. E ambos devem respeitar esses lados, né? Se caso um tentar infringir essa legislação, aí realmente vai virar uma demanda trabalhista, mas vai ser oriunda, na verdade, de um ato de improbidade, um ato improbo, né, de questão de moral realmente, ou do empregado ou do empregador, que na verdade ultrapassou um limite legal. A todos nós é fornecida a legislação, a todos nós temos o dever de conhecer um pouco da legislação, seja trabalhista, convenções coletivas. Existindo respeito entre as partes, ninguém vai ter um problema judicial. Somente realmente se um estiver infringindo, aí não vai ter jeito, e aí é buscar o poder judiciário trabalhista visando resguardar esses direitos do empregado, ou mesmo, se caso for necessário, o próprio empregador, em alguns casos específicos, ele também pode procurar a própria Justiça do Trabalho também. Papo gostoso, boas informações, mas o programa chegou ao fim, doutor Lucas. Muito obrigado mais uma vez pela sua parceria, pelas suas informações importantes, e eu espero que a gente possa bater longos e grandes papos ainda durante este ano. O prazer é todo meu, Cida, principalmente hoje falando aí das recepcionistas, das camareiras, um grupo social de trabalhadores que acorda cedo, trabalha de dia, de tarde, de noite, de madrugada, muitas vezes não é reconhecido. É importante que esse grupo de funcionários conheçam seus direitos, possam exigir e sejam respeitados.
Muito bacana hoje a entrevista e tudo, esse tema. Estamos à disposição caso tenha alguma dúvida e que a partir de agora, com essas informações, essas pessoas realmente, caso não tenham sido respeitadas, passem a ser agora, né, na verdade, sabendo os caminhos adequados e a informação e realmente que os direitos trabalhistas sejam respeitados, seja do patrão, seja do empregado. Concordo com você 100% ou 1000%. Meus amigos, infelizmente, o programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.